Olá, meu amado irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. É um prazer muito grande poder falar um pouco da palavra de Deus, especialmente neste momento que nós passamos de tristeza, de choro, mas esperamos pela ação de Deus. Nós não podemos desanimar. Queridos, esse trabalho é um trabalho da Igreja Presbiteriana de Porto Belo, uma igreja firmada na Palavra de Deus. No final desse vídeo, se você gostar, curta, compartilhe com um amigo, dê o seu like. Quero ler com você o texto do Salmo 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5. O texto é a Nova Tradução Transformadora, uma versão nova que nós temos. Diz assim: pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Eu quero orar nesse instante. Pai querido, muito obrigado a Deus pela liberdade que nós temos ainda em realizar o trabalho via a internet. Muito obrigado a Deus porque a sua palavra se renova a cada dia, a cada manhã. De fato, querido Deus, nós entendemos que a tristeza pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, porque é o Senhor quem nos restaura, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor que nos toma pela mão direita e nos conduz com esperança, com fé, neste mundo difícil que nós estamos vivendo. Abençoa, ó Deus, cada irmão, cada pessoa que está nos assistindo neste momento. Que a tua graça, que a tua misericórdia esteja, ó Deus, sobre todos. Nós pedimos também que o teu Santo Espírito nos ilumine para entendermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós no decorrer da mensagem. Em Cristo nós oramos. Amém. Antes de nós fazermos a leitura e trazer a meditação, nós vamos ouvir ou assistir um vídeo relacionado ao Salmo 126, que é o Salmo que nós vamos tratar. Cântico dos Degraus, semeando em lágrimas. Você vai notar que ele é cantado em hebraico, mas a tradução vem aí em português para que você possa entender tudo aquilo que está sendo cantado. Acompanhe comigo.
De fato, as nossas lágrimas caem, mas a alegria vem sempre de Deus. Nós não vamos chorar por muito tempo, porque para aqueles que creem em Deus, a alegria, ela se concretizará totalmente quando nós estivermos nos braços do Pai. Vou fazer a leitura do texto do Salmo 126. Salmo 126, você pode acompanhar aí, conosco, e nessa nova tradução transformadora, acompanhem comigo, Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. A palavra de Deus é bem clara, o Salmo 126 é um salmo muito belo, e nós vamos entender aquilo que o salmista realmente está nos dizendo. Provavelmente, o salmo se refere à volta do exílio da Babilônia. Nós sabemos, conhecemos a Bíblia, conhecemos a história, e sabemos muito bem que o povo judeu foi levado para a Babilônia, eles ficaram ali exilados durante 70 anos, e depois eles retornaram para a terra, para a casa deles. E neste salmo, o poeta retrata essa alegria do retorno para casa. Como é bom voltar para casa, como é bom quando você está distante, quando você vai viajar, e aí você fala assim: que vontade que eu tenho de voltar para a minha casa. Independente se ela é simples ou não, mas o aconchego da casa é muito bom. Por isso que você vai notar que o salmista diz assim: ficamos como quem sonha, retornamos para casa. Nós entendemos também que, mediante este salmo, ele significa e pode ser aplicado a um alívio de qualquer situação, especialmente aquela situação aflitiva, aquela situação que te deixa prostrado. Entendemos por esse salmo que Deus é aquele que nos levanta, nos sustenta, nos ampara. Aqueles que amam a Deus, mesmo passando pelas maiores dificuldades, entendem que Deus é aquele que tem dado o suporte. Meu querido, muitas vezes a alegria parece morar no passado, porque o presente é feito só de lágrimas. Nós estamos vivendo dias de lágrimas. Mas uma coisa eu quero deixar para você, com base no Salmo 126. O choro não vai durar muito tempo. Quero falar sobre o seguinte tema: o choro não dura para sempre. O choro não dura para sempre. Olha só o que o salmista exorta. Do verso 1 ao verso 3, ele fala sobre a gratidão pela libertação. Esse é o primeiro ponto do texto. Gratidão pela libertação. O salmista orienta aqueles que voltaram lá do exílio
a ter uma atitude de gratidão, porque Deus tinha libertado o povo do exílio. Antes, as harpas, os instrumentos musicais estavam pendurados sobre os salgueiros, pois na época Deus chamou-os para o choro e lamento. Sim, eles foram para o exílio porque eles tinham se desviado de Deus, eles tinham abandonado a Deus. O exílio foi como uma preparação, o exílio foi como que se passando pelo fogo para que as impurezas daquela nação viessem à tona, e agora a nação ficaria completamente restaurada, como o ouro fica restaurado diante do fogo. Agora, eles estavam alegres, os instrumentos voltaram a ser tocados, a providência assobia para eles, e eles dançam. Quando o rei Ciro libertou o povo judeu para voltar à terra deles, demonstrou o seguinte, que quem coordena e quem dirige todas as coisas é o próprio Deus. Deus enviou o povo judeu lá para a Babilônia, não como uma escória posta no fogo para ser consumida, mas como ouro é colocado para ser refinado. A restauração da vida com Deus agora era fato. E por isso, diz o texto, ficamos como quem sonha. O regresso para casa foi um milagre tão grande e de tamanha magnitude que o profeta compara o livramento como se fosse um sonho. Aí ele fala, então a nossa boca se encheu de riso. A lamentação, o gemido foram substituídos pelo riso, pelos cânticos de alegria. A tal ponto das nações pagãs reconheceram o seguinte, olha, de fato aconteceu algo maravilhoso na vida deste povo judeu. A restauração ao seu próprio país foi uma prova de renovação de sua adoção divina. Deus deixou bem claro, olha, eu não abandonei vocês, vocês são os meus filhos. Por isso, o texto nos deixa claro de que a orientação do salmista qual é? A gratidão pela libertação. Com júbilo semelhante, conseguimos nos dias atuais exultar quando Deus congrega a sua igreja. Meu amado, como é bom frequentar a igreja, ir aos cultos, às reuniões de oração, aos cultos de louvor. Agora, se a pessoa não tem interesse, se a pessoa não gosta de estar na casa de Deus, é porque realmente ela é uma pessoa insensível, porque Deus é quem tem nos ajudado a caminhar nessa vida difícil, porque nós estamos chorando. Meu querido, você que me assiste, se a igreja não lhe faz falta, se os cultos deixam de fazer parte da sua vida, se a comunhão dos irmãos não mais interessa, se você não tem interesse em ler a Bíblia e não tem tempo para oração, é sinal de tristeza, é sinal de pena, é sinal de distância de Deus. O texto nos fala o seguinte, que eles estavam lá, mas retornaram.
E a alegria foi tão grande, como diz o texto, a nossa língua se encheu de júbilo. Louvores a Deus foram entoados, cultos dirigidos a Deus. Tudo demonstração de gratidão pela libertação. Um outro fator que nós podemos colocar aqui, do tema que o choro ele não dura para sempre, é a questão de que a oração por restauração. O salmista exorta o povo a orar por restauração. Restauração é um milagre de Deus. O salmista roga para Deus para que o próprio povo caminhasse junto com Deus. O salmista roga a Deus para fazer na vida do povo o mesmo que ele faz na natureza. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueve, é que diz o texto. Se você não sabe, o deserto de Negueve é o maior deserto da Judéia, com montes e vales e areias escaldantes. Naquela sequidão estéril, um fenômeno acontece. De vez em quando, as chuvas invernais abrem sulcos nas areias e as torrentes correm dos montes para os vales, e por onde essas torrentes passam, tudo é restaurado. O salmista pede para Deus fazer o mesmo milagre na vida de seu povo. O deserto pode florescer, os vales áridos se tornam fontes de vida. Do mesmo modo, a igreja pode ser restaurada. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, hoje, nós estamos vivendo dias difíceis. As igrejas têm tido problemas pelo fato de não terem a liberdade de participar dos cultos. Por causa dessa pandemia, muitos estão fracos, muitos estão abandonando a Deus, muitos estão desanimados. A nossa oração, com base no texto do Salmo 126, qual é? Deus, restaura todos aqueles que estão prostrados, desanimados. Da mesma forma como as torrentes do Negueve, quando a chuva vem e quando a água desce pelos montes, o vale, o lugar árido se torna belo e bonito pela presença da água, porque a água gera vida. A igreja também necessita ser restaurada. As vidas necessitam ser restauradas. Por causa dessa pandemia, muitas vidas estão secas, muitas vidas estão distantes de Deus. A proposta do Salmo 126 para você, meu querido que me assiste, é a proposta da volta para casa, é deixar Deus restaurar a sua vida. O salmista clamou: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueve. Não produzimos a nossa própria restauração. O remédio para uma igreja enferma não está na panaceia das novidades do mercado da fé, mas do próprio Senhor. O reavivamento da igreja vem do próprio Deus. Só Ele pode restaurar a nossa sorte. Só de Deus vem a cura. Correr atrás de novidades
e abraçar doutrinas estranhas às Escrituras, de longe de trazer revitalização da igreja, a adoece e a debilita ainda mais. Deus é a fonte da restauração. A restauração é resultado da oração. Por isso, nós colocamos aí a oração por restauração. O salmista recomenda a oração por restauração. O salmista clamou: restaura, Senhor, a nossa sorte. Em vez de ficarmos lamentando nossa condição, devemos dobrar nossos joelhos e levantar as mãos ao Senhor em profundo clamor. O reavivamento espiritual vem como resposta da oração. Quando o incenso da oração sobe, a restauração desce. Quando nos curvamos diante de Deus, o próprio Senhor nos levanta diante dos homens. Quando a igreja ora, o braço de Deus age em seu favor. Oração é para que Deus complete o que começou em nossa vida, ou então restaurar aquilo que está ruim. A oração é para que Deus complete o que realmente Ele começou a fazer em nossa vida. Restaura-nos, Senhor, a nossa sorte. Restaura-nos. É a oração de quem se volta para Deus depois de estar exilado. Restaura-nos. É a oração de quem confia por ter visto a libertação. Restaura-nos. É a oração de quem reconhece que precisa de Deus. Restaura-nos. É a oração de quem olha para o seu problema e vê a solução que Deus providencia, como já fez no passado. Restaura-nos. É a oração de quem sabe que pode e fica até desanimado, mas mesmo assim Deus é aquele que pode reverter o quadro. Restaura-nos. É a oração de quem está certo que não há plenitude fora do amor de Deus. Por isso que o salmista recomenda oração. Oração pela restauração. Talvez você esteja cabisbaixo, talvez você esteja numa situação de penúria, astênico, doente, sem projetos na vida, sem vontade de fazer algo. É hora de você pedir restauração. E só Deus pode fazer isso por você. Terceiro item, aí no nosso texto, que fala que o choro não vai durar para sempre. E a exortação do salmista qual é? Disposição e fé na plantação. Disposição e fé na plantação. Os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Chorem quando lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Os judeus não deveriam perder de vista que voltariam do exílio. É o que nós entendemos no Salmo. É como se fosse uma plantação. Tudo tem o seu tempo. Tempo de lutas e tempo de esperanças. Quem sai andando e chorando, dá-nos a ideia aí do agricultor que enfrenta uma tarefa difícil. Quando sai a semear, ele se defronta com muitos fatores desconhecidos. Haverá chuva. As torrentes de águas continuarão fluindo. As doenças destruirão as jovens plantinhas.
O gafanhoto e outros insetos devorarão a safra do ano. Saqueadores virão e roubarão os frutos do trabalho antes que a colheita seja efetuada. Todos esses perigos potenciais ou experiências de reais tribulações são comparados às lágrimas do agricultor que derrama. O salmista então passa a encorajar o povo, dizendo assim: olha, tudo tem o seu tempo. O que o salmista está nos dizendo hoje é o seguinte: pessoas que confiam em Deus têm semente de lágrimas. Eles com frequência choram, compartilham as calamidades da vida humana e comumente têm uma porção maior nelas do que outros. Contudo, eles semeiam em lágrimas. Chorar não deve impedir o semear. Quando sofremos, devemos fazer o bem. Sim, há lágrimas, que são as sementes que devem semear. Lágrimas de dor pelo pecado nosso e dos outros. Lágrimas de solidariedade com a igreja aflita. Lágrimas de ternura em oração e sob a palavra. Lágrimas em ver o nosso semelhante doente, que foi infectado pela Covid. Lágrimas de ver pessoas morrendo de fome ou de tristeza pela perda de tudo. Nós choramos. Choramos em ver tudo que plantamos ser desfeito pela ganância dos homens. Choramos por negligência humana em não atender a população, mesmo o Estado tendo condições de fazê-lo. Choramos em ver a ganância que maltrata uma nação, daqueles que se beneficiam em cima da dor dos que sofrem e morrem. Mas não devemos nos esquecer que nossas lágrimas derramadas no período de tristeza regarão a terra, e a terra retribuirá em colheita de alegria. Os problemas das pessoas que confiam em Deus não continuam para sempre, mas quando elas fazem seu trabalho, deve haver um período feliz. O que semeia no Espírito, nesse vale de lágrimas, do Espírito ceifará a vida eterna. E na verdade, essa será uma colheita jubilosa. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados para sempre. A minha conclusão é a seguinte: nós estamos vivendo dias difíceis, mas a palavra de Deus nos garante o seguinte: nós não vamos chorar para sempre. Nós teremos o nosso período de alegria. Por isso, como crentes e conhecedores das Escrituras, nós devemos ser gratos a Deus pela libertação, não mais de um exílio, mas libertação do pecado. Nós somos libertos do pecado. E nós devemos ser gratos a Deus por isso. Que mais? Olha, devemos orar por restauração. A nossa vida é uma vida difícil. E temos que pedir a Deus que nos dê ânimo e coragem para continuarmos. Terceiro, ter disposição, fé. Porque tudo aquilo que nós plantarmos aqui na face da terra, nós iremos colher no céu. Alegria plena, eterna. Então o choro não vai ser eterno. Choramos sim aqui na terra. Choramos. Proteamos.
Muitas vezes ficamos desesperados, mas a palavra de Deus nos garante que tudo isso vai passar. Por isso eu tenho que voltar para Deus, eu tenho que olhar para Deus, eu tenho que pedir a Deus que restaure a minha vida, eu tenho que restaurar o culto na minha casa, restaurar o culto na minha igreja, junto com os irmãos, em alegria. Porque nós só poderemos vencer esse mundo difícil, no qual nós estamos chorando, com a presença e a direção de Deus em nossas vidas. É isso que nós entendemos. E cremos que é isso que a palavra de Deus nos ensina. Se você estiver nesse estágio de choro, lembre-se, há uma solução. Deus quer te dar alegria. Creia nele. Pense em Deus. Busque a Deus. E Ele se fará achar. Que Deus te abençoe. Meus queridos, nós vamos assistir um vídeo. E esse vídeo fala sobre o tema dele, Situações. É uma música do grupo Logos, que tem por nome Situações. E que situações nós passamos? Por isso dependemos de Deus. Acompanhe comigo o vídeo. Olha, se você lembrar, pode cantar, fica à vontade, tá bom? Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixe enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Todo mundo, pois eu sei, eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim,
Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Amém. Graças a Deus. Glória ao Senhor. Quantas vezes, passamos por problemas difíceis, provações, mas precisamos nos lembrar de que temos um Deus que cuida, que sara, que livra, que salva, e precisamos confiar nesse Deus. Meus amados, Deus restaura a nossa vida. E que após ouvir essa mensagem você possa refletir em como está a sua vida com Deus. Não se esqueça disso. Você precisa ser restaurado. Quero orar com você. Pai eterno, muitos que estão nos assistindo estão chorando, lamentando. Muitos, ó Deus, por causa da morte de entes queridos, por causa da enfermidade, por causa da perda de emprego e tantas outras coisas mais. Mas sabemos, ó Pai, que é o Senhor quem nos restaura, é o Senhor quem abre as portas, é o Senhor quem está ao nosso lado. Pai querido, em nome de Jesus, que todo aquele que estiver nos assistindo creia nisso, que o Senhor pode restaurar, que o Senhor pode reverter o quadro difícil do qual está vivendo. E nós estamos vivendo dias difíceis no nosso país. E muitas vezes achamos que nós não vamos mais ter alegria. Mas a tua palavra nos garante, sim, nós vamos chorar durante a noite, mas a alegria virá pela manhã. O choro não é eterno, mas a alegria é. Por isso, pedimos para que todo aquele que está nos assistindo creia que Jesus pode dar resultado a todo choro e a toda tristeza. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, olha, nós temos os trabalhos em nossas igrejas e a igreja presbiteriana de Porto Belo está situada na rua José Manuel Serpa, 362 Centro. E os horários de culto são às quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 19h. Na nossa congregação em Zimbros, Zimbros é um bairro da cidade de Bombinhas. Ali, a igreja está, o templo está situado à rua Rio Piquiri, 120, e os horários dos cultos são às quartas-feiras, às 19h e aos domingos, às 9h da manhã. Meu amado, desejo a você uma boa semana. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.